Então, bem tranquilo. O ruim é que eu não consigo ver vocês, né? Mas tudo bem. Eu vou imaginar aqui que eu estou vendo vocês. Então, a ideia dessa apresentação é tratar um pouquinho dos aspectos conceituais, então, sobre as soluções baseadas na natureza, e apresentar um pouco de um estudo de caso, que foi o meu projeto de doutorado lá, sobre os wetlands construídos, flutuantes, no caso. E, atualmente, eu sou do programa de pós-graduação aqui, em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, da Universidade Federal do Paraná, e o meu supervisor é o professor Tobias Leninger, e eu também trabalho com os professores Cristóvão e a professora Heloíse, além de outros professores, né, continuo trabalhando, né, com a professora Lúcia, lá, que foi minha orientadora de doutorado, e a gente vem trabalhando nesse tema também. E eu tive a oportunidade de trabalhar no pós-doutorado agora com a questão da crise hídrica, né, aqui de Curitiba, e a gente vai ver também que as soluções baseadas na natureza, elas se aplicam também nesse sentido. E eu agradeço, então, a Cris pela abertura e ao pessoal, né, a Thaís, do grupo, né, do GIP SBN, e que vem, né, mantendo esse grupo, esse espaço para a gente compartilhar as experiências e discutir sobre o tema, né? Então, muito obrigada. E agora foi. Bem, a Cris já apresentou bem na parte introdutória, né, a questão do conceito das soluções baseadas na natureza, né, também chamadas de soluções inspiradas na natureza, ou em inglês, né, Nature-Based Solutions. E essa definição que a Cris apresentou e que eu repeti aqui é a definição mais recente da União Nacional de Meio Ambiente, a UNEA, e ela traz, assim, um conceito bem geral, né, do que seriam as soluções baseadas na natureza, né, então, para proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sustentável, gerir ecossistemas, então, tanto os terrestres e água doce, costeiros, marinhos, naturais ou modificados, então, ela é uma definição bastante ampla. E também ela aborda essa questão, né, que simultaneamente é para a gente fornecer bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos. Essa definição, ela vem depois da definição da IUCN, né, a União Internacional de Conservação da Natureza, e elas são similares, mas essa definição aqui é um pouquinho mais abrangente, né. Isso em termos de o que é interessante destacar, né, que essas definições que tem aqui, elas partem de organizações da sociedade, né, da sociedade civil, organizações não governamentais e organizações governamentais. Então, ela tem um aspecto bem de política pública, e acho que isso é interessante já destacar. E a gente tem vários documentos que são compartilhados, né, por esses órgãos de gestão, então, de política pública. E aqui um deles, que eu destaco, ele é de 2016, e eu acho que vale a pena consultar, ele traça essa linha de tempo aqui, de quando que começou a ser utilizado esse conceito, né? Então, ele vem lá desde 2002, de forma muito similar ao que a gente conhece como infraestrutura verde e azul, e depois ele foi evoluindo conceitualmente e foi citado em vários desses documentos. E vale a pena consultar esse documento aqui de 2016, porque ele traz também várias definições relacionadas e algumas terminologias. Então, para ter, assim, um lugar onde tenha uma reunião de várias definições, né, do que seriam essas abordagens similares à abordagem das soluções baseadas na natureza. Isso em termos de órgãos governamentais, não governamentais e tal, no aspecto mais de gestão.
mas a gente tem também a questão dos artigos científicos, né, que eles começaram a ter, as soluções baseadas na natureza começaram a ser apresentadas aí desde 2015, então muita referência na literatura internacional, e sempre apresentando essas questões, né, de co-benefícios, na questão do planejamento urbano, mostrando a influência das soluções baseadas na natureza na gestão do meio ambiente. Recentemente, né, em 2021, também tem uma nova revista, né, na área bem específica de soluções baseadas na natureza. Então, ela é um conceito que veio provavelmente para ficar aí, para fazer essa interface, né, entre a comunidade científica também e essa aplicação na gestão, né, do meio ambiente. A gente vê também que nem tudo, né, nos artigos científicos, eles são, nem todo mundo concorda, né, então não necessariamente é necessário esse consenso na definição e sempre vai ter uma convergência de opiniões. Então, há certos artigos que apresentam uma perspectiva mais crítica em termos das soluções baseadas na natureza, e vale a pena também conferir o que eles apresentam também nesse ponto de vista para mais crítico também, né? Para a gente poder evoluir conceitualmente, né, no tema. Em termos de águas urbanas, esse conceito ele não veio assim, não apareceu rapidamente, ele vem sido trabalhado ao longo do tempo, e ele pode ser compreendido nesse contexto aqui como algo mais abrangente do que as infraestruturas verdes e azuis. Então, esse artigo aqui ele é bem interessante, porque ele fez um desenho do que seriam a especificidade desses conceitos, né, e o que é o foco. Então, muitas técnicas que hoje a gente conhece como soluções baseadas na natureza já já tinham sido implementadas, né, com outros termos, em outros contextos, no contexto de gestão de águas urbanas. Por exemplo, a questão das melhores práticas, né, os BMPs, ou o controle na fonte, ou os sistemas sustentáveis de drenagem urbana, as técnicas de LEED, né, de Low Impact Design, mas elas foram tomando cada vez mais dimensões mais amplas, né? Então, com princípios mais amplos e com aplicabilidade na gestão de áreas urbanas, né, do ciclo da água como um todo no ambiente urbano. E daí, esse autor aqui, mais recente, ele seguiu essa mesma assim, abordagem, essa mesma ideia, né, dos autores lá de 2015, ele fez como se as soluções baseadas na natureza estivessem incluindo essas outras abordagens já conhecidas. E isso é um conceito relativamente já bem estabelecido, né? Então, a gente tem essa noção, quem já trabalha com drenagem urbana e tal, com sistemas sustentáveis. Mas isso não é a única aplicação, né, das soluções baseadas na natureza, ela tem uma aplicação bastante ampla. Então, seja para a questão de até conforto térmico das edificações, controle de escoamento superficial, então, mas também tem aplicações em restauração de rios, né, em revitalização, com várias ações em termos da ordem da bacia hidrográfica. Tem uma aplicação bem ampla em gestão ambiental mesmo, na questão de governança, né, da água, e também a questão dos efluentes, de tratamento, a questão de mudanças climáticas, questão de segurança hídrica. Então, ela realmente é como vários artigos colocam, né, um conceito guarda-chuva, né, que inclui várias abordagens.
E aqui, nessa apresentação, eu vou enfatizar um pouquinho o aspecto dos wetlands construídos, que eles são considerados uma solução baseada na natureza, e eles vêm já desde muito tempo considerados, assim, o grande exemplo, né? Eu acho que se for olhar desde o livro lá do Odum, já tem alguma referência dessa capacidade desse sistema, né, de mimetizar a natureza, né, em benefício, então, seja do tratamento de efluentes, seja da recuperação ambiental. Então, aqui eu coloquei como sendo o grande exemplo, porque ele vem desde quando se tratava de engenharia ecológica, dessas técnicas, assim, que já vêm desde mais tempo, e agora eles também são citados como uma solução baseada na natureza. Então, eles são fantásticos. E por que eles são tão fantásticos, né? Eles têm características ótimas em termos de engenharia, né, do que a gente quer, que seria baixo custo, alta eficiência, várias aplicações, vários tipos de sistema, então eles são adaptáveis, e eles têm benefícios sociais, benefícios ecológicos, então eles são multifuncionais, então eles se encaixam bem no conceito de soluções baseadas na natureza. Eles também têm limitações, aqui eu coloquei só algumas, mas em termos de manutenção também, quando ele é utilizado para remediação, por exemplo, ele vai ficar com um componente tóxico potencialmente, então o resíduo dele se torna também um problema, né? Então, ele não tem só o seu lado positivo, tem a questão também dos requisitos de área, né? Que geralmente são tratados, né, como limitação desse tipo de sistema. Mas ele tem grande aplicabilidade, né, seja para tratamento de efluentes, para remediação, para restauração, para também a questão de sequestro de carbono, né. Afinal, ele é um sistema baseado nas plantas, então, e essas plantas, elas vão capturar, né, o CO2 do ar. E tem todo o sistema de raízes, toda a fauna, a microfauna que vive e os micro-organismos que vão estar diretamente influenciando nesse tratamento. Então, ele é um grande exemplo. Mas antes de entrar nessa questão do que são nesse tratamento como sendo um wetland construído, é bom a gente falar um pouquinho da inspiração dele, né? Então, da parte natural. Então, ele vem esses tipos de plantas, elas vêm de um ecossistema natural, que também são conhecidos como as áreas úmidas ou os banhados, os alagados, e eles são caracterizados por ter uma vegetação fantástica, que é muito adaptada a esse tipo de sistema. Então, é um sistema que está sempre em contato com a água, então ele vai ser inundado periodicamente, e essas plantas, essas macrófitas, elas aprenderam a conviver com esse ambiente. E elas se adaptaram muito bem e elas se tornaram muito eficientes nesse sentido. Então, há vários tipos de macrófitas, aqui colocado em termos da forma de vida, de como elas se aderem aí ao substrato, então elas podem ser submersas livres ou flutuantes na coluna d'água, ou elas podem ser enraizadas daí ou submersas ou emergentes. E, em geral, nos sistemas de wetlands construídos, a gente vê a aplicação das macrófitas, então, emergentes, que elas são enraizadas, no caso. Então, para contextualizar a questão dos tipos de sistema, normalmente eles são classificados, né, de acordo com o fluxo, né? Então, se é um wetland superficial, ele tem a coluna d'água livre. Nesse tipo de wetland pode ser utilizado tanto as macrófitas flutuantes como as submergidas, que são enraizadas, mas crescem na coluna d'água, e as macrófitas emergentes. Então, esse tipo de sistema é caracterizado por ter uma lâmina d'água, né? Então, eu tenho a entrada do efluente e eu tenho a saída tudo com coluna d'água.
Ele vem sendo aplicado em projetos de restauração, em lugares onde eu tenho uma lâmina d'água permanente, né? E em sistemas de tratamento também poderia ser aplicado, mas eu diria que não é o mais comum, né? Depois a gente pode discutir sobre isso, os porquês, né, de não ser mais comum. Mas daí também tem a questão dos wetlands de fluxo subsuperficial, que pode ser tanto horizontal, então o fluxo vai da entrada aqui, ele tem um trajeto, né, horizontal até a saída, ou ele pode ser vertical, que pode ser de fluxo tanto ascendente quanto descendente. Aqui na imagem tem um de fluxo descendente, né, que o efluente ele é direcionado de cima para baixo. Aí depende do lugar, da aplicação, tem lugares onde ele é mais comum, e também pode ser o sistema híbrido. Então, tem vários tipos de sistema de wetland construído. O estudo de caso que eu gostaria de apresentar aqui é mais relativo ao sistema que é flutuante. Então, ele é um sistema em que eu tenho a macrófita emergente, que normalmente é utilizada para os sistemas de wetlands construídos de fluxo vertical, de fluxo horizontal, mas ao invés de ele estar aderido, então, e crescer num meio filtrante, na areia e tal, ou em outro material utilizado nos filtros plantados com macrófitas, ele cresce numa estrutura flutuante. Então, esse foi o tema que eu trabalhei lá na dissertação, na tese de doutorado, com a professora Lúcia, que eu vi aqui presente. Depois a gente pode conversar. E então fica aí o trabalho está disponível e também tem publicações sobre isso. E os termos aqui que também são utilizados nesse sentido. Então, o que a gente fez lá? Vou descrever um pouquinho do que foi lá a experiência. A gente fez um experimento, então, em mesocosmos. Então, a gente utilizou tanques de 130 litros e a gente selecionou previamente 2 espécies com base em várias características, né, em termos de reprodução, que a gente não queria uma espécie que causasse um problema ambiental, né, depois, e também espécies que tivessem já estudos para a gente poder comparar. Então, foi esses basicamente os critérios de escolha das espécies. E a gente utilizou inicialmente uma solução sintética, então, para simular o que seria o escoamento superficial. E a gente fez avaliações semanais, então, dos nutrientes dessa solução sintética e parâmetros físico-químicos. E a ideia daí seria, tipo, entender como que as macrófitas elas iriam se adaptar a essa estrutura, então, como elas cresceriam nessa estrutura que não seria o ambiente natural, a forma natural que ela cresceria num sistema de wetland natural, né? E qual seria a eficiência desse sistema em termos de remoção de nutrientes. Então, a gente utilizou uma estrutura flutuante comercial e ela era composta por módulos encaixáveis, então eles tinham 40 por 40 centímetros e podia encaixar entre eles. O material era de plástico rígido mesmo e os flutuadores de polietileno. Então, não havia meio de crescimento para essas macrófitas, elas cresceram diretamente nessa matriz e ficavam em contato direto com a água. E há vários outros tipos de estruturas flutuantes de outras aplicações, né? Mas essa foi a escolhida na época. Então, o experimento ele foi conduzido num período de adaptação, que foi de maio até agosto de 2017, e a gente aplicou 3 concentrações de solução sintética. Primeiro uma solução mais concentrada, e depois reduziu
a concentração dessa solução foi diluindo, e depois teve um período que a gente considera o período experimental mesmo, né, que quando as macrófitas começaram a se desenvolver melhor, as raízes e tal, e foi possível avaliar, então, esse desenvolvimento delas no sentido de remoção de nutrientes. Então, para o período de adaptação, aqui eu coloquei algumas imagens de como, daí dá para ver bem certinho como era a estrutura, então, bem simples, e ela ficava em contato direto com a água mesmo. Então, houve um crescimento das raízes, um desenvolvimento razoável, em termos de centímetros aqui, o crescimento delas. Em geral, a Tifa teve um desenvolvimento melhor de raízes, né? Ela é conhecida, né, por essa capacidade, né, de se desenvolver melhor, e os rizomas que ela solta lateralmente, assim, ajudaram bastante para ela se fixar nessa estrutura que não tinha um preenchimento, né, um meio para ela se fixar. E aqui alguns resultados eu coloquei para vocês de fósforo total, então foi significativa a remoção já no período de adaptação, de nitrogênio total e de nitrato. Então, que houve uma remoção significativa, principalmente para a TIFA. Então, vocês podem verificar depois, eu coloquei nas referências o estudo. E esse aqui é para o período experimental, então, depois que elas já estavam adaptadas à estrutura, a gente adicionou 2 tanques aqui de controle e continuou esse monitoramento, né? Fez essa avaliação e viu o quanto que foi essa remoção, né? E aconteceu uma remoção em torno de 20% para o Schenoplectus, né? Também chamado de junco, e para o nitrogênio também uma remoção bem maior para a TIFA, né, de 77,6%. E para fósforo, a remoção foi menor, mas também houve alguma remoção e sempre maior, mais eficiente a TIFA. E a gente também observou um aumento aí na concentração de carbono, então, de carbono orgânico na água, em relação às concentrações de entrada e ao controle, né, que era o tanque sem as macrófitas. A gente também conduziu uma parte do experimento mostrando a questão de períodos de retenção menores, porque se tem a ideia, né, de aplicação desse tipo de sistema, por exemplo, em bacias de retenção, né, para drenagem urbana. Então, nessas bacias de retenção, em geral, os tempos de retenção, eles não são tão longos, né? Para ter um tempo de retenção longo, teria que ser uma bacia muito grande. Então, a ideia seria avaliar, poxa, será que tem aplicação num período curto de retenção? E a gente viu que, no caso da TIFA, teve uma remoção mais significativa para períodos de 24 e 4 horas. E para o Schenoplectus, só depois de 7 dias. Então, não houve esse resultado tão positivo quanto para a TIFA. E, então, algumas conclusões desse estudo, então, que a TIFA, então, ela apresentou melhores eficiências durante essas bateladas de 7 dias, e remoção de nutrientes para tempos de retenção menores, né, então, de 4 e 24 horas. E o Schenoplectus, que é o junco, né, ele apresentou eficiência de remoção só para 7 dias, então, de batelada. Então, isso mostra a importância da seleção das espécies, né, e em parte, né, da capacidade dessa espécie em se adaptar a um sistema, né, que fica apenas em contato com o efluente, né, com a água. E daí tem, claro, as limitações do sistema foram
que ele era em mesocosmos, né? E teria que aplicar esse sistema aí, ver os resultados aí em escala real, né? E eu convido vocês para ver o trabalho, se vocês quiserem saber em termos de recomendações e tal, e outras conclusões, outros detalhes, que eu não vou apresentar aqui em função do tempo e tal. Eu acho que não é muito objetivo. Uma coisa interessante é os estudos que foram feitos na sequência do grupo de estudo lá do IPH, o estudo da Joana, que foi um trabalho de conclusão de curso, depois o estudo da Luana, que foi com um efluente daí da estação de tratamento, então já era um efluente bem mais complexo, e teve um resultado bem interessante. Destaco aqui também do grupo aqui da UFSC, que da professora Alexandra, né, do ano passado, que foi um experimento esse muito legal, porque foi aplicado mesmo em escala real. Então, foi possível visualizar todas as dificuldades, mas também os benefícios, né, os potenciais de aplicação desse sistema para, no caso da restauração. E aqui eu deixo alguns contatos, né, e gostaria de citar a questão da professora Lúcia, que trabalha com o grupo de pesquisa em soluções baseadas na natureza, lá do IPH, o professor Davi, que trabalha com macrófitas também há muito tempo em termos de gestão, de monitoramento, né, em ambientes naturais, e que agora está coordenando, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em soluções baseadas na natureza. E também gostaria de citar o grupo, o GESAD, que é o grupo da UFSC, que trabalha também há muito tempo com wetlands construídos, e tem muitos trabalhos a respeito, vale a pena também visualizar o grupo e ver todos os estudos que eles vêm fazendo nessa área. E aqui eu gostaria de trazer alguns temas aqui para a gente, algumas perguntas para a gente discutir, né, que é a sequência da apresentação, de por que, então, que as soluções baseadas na natureza se tornaram um novo conceito. Então, se vocês têm alguma questão para a gente discutir nesse sentido. Uma questão que surgiu aqui no grupo também, né, da padronização do que seria ou o que não seria uma solução baseada na natureza. Por que isso é importante e para quem isso é importante? Também questões de como mensurar a efetividade, né, das soluções baseadas na natureza, porque elas têm objetivos bastante amplos, né, elas se propõem a esses objetivos, e como que a gente mensura esse sucesso, né, de aplicação. E os principais desafios, são vários, e as principais potencialidades também, que também são várias. Então, a gente coloca aqui para discutir na sequência. Então, eu agradeço. Essa seria em parte, a apresentação. E convido vocês a visualizar, né, as referências. Quem tiver mais interesse, entre em contato ou veja os grupos de pesquisa também. Eu acho que é importante que se tenha essa integração, né, entre os grupos do Brasil, né, para que a gente possa evoluir nesse tema. E é isto.